E se eu te dizer que você pode perder aquilo que Deus preparou para você, por não saber esperar um pouco mais? Olhe o perigo quando você deixa de alimentar o seu espírito e passa a alimentar apenas a sua carne. Quando o espírito não é fortalecido, a carne ganha espaço. E quando a carne domina, o ser humano perde o domínio próprio e acaba sucumbindo às cobiças momentâneas. E muitas vezes, por causa de um desejo passageiro, por causa de um momento de fraqueza, por causa de um cansaço emocional ou espiritual, a pessoa pode acabar desprezando algo muito precioso que Deus colocou em suas mãos. E isso não é algo que acontece só hoje. Já aconteceu antes e de uma forma que dói. Houve alguém que, por um momento de fome, tomou uma decisão que mudou toda a sua vida, toda a sua história. Não porque não tinha uma promessa, não, mas porque não soube esperar por ela. Olha isto, porque isso pode estar falando com você mais do que você imagina. No livro de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 30 ao 34, Esaú chegou cansado do campo e disse a Jacó: deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou com fome. Esaú vivia para caçar. A vida dele girava em torno disto. Ele saía, perseguia suas presas, voltava cansado e provavelmente sentia orgulho daquilo que fazia. Talvez ele tinha admiradores. Talvez era conhecido pela sua habilidade. Talvez isto alimentava o seu ego e enchia o seu coração de vaidade. Mas naquele momento de cansaço, ele tomou uma das decisões mais trágicas da sua vida. Jacó lhe disse: vende-me hoje a tua primogenitura. E sabe o que Esaú respondeu? Estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Olhe a gravidade disto. A primogenitura representava herança, honra, responsabilidade espiritual e promessa de Deus. Mas Esaú trocou tudo isto por um prato de lentilhas, por algo momentâneo, por algo passageiro, por algo que satisfaria apenas a sua fome naquele momento. E depois que ele comeu, a Bíblia diz algo muito forte: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Mas algo muito grande havia sido perdido. Porque decisões tomadas para satisfazer a carne podem gerar perdas espirituais, amadas. Pode gerar perdas espirituais profundas. Muitas vezes o inimigo, queridas, não precisa destruir alguém com grandes pecados, não. Às vezes basta oferecer algo pequeno, algo momentâneo, algo aparentemente simples. E se o coração estiver fraco espiritualmente, a pessoa troca o eterno pelo passageiro. Ela troca por impulso. Ela troca a promessa por impulso. Troca propósito por satisfação momentânea. Hoje Deus quer falar ao coração de muitas mulheres. Mulher, cuidado. Cuidado com aquilo que você está trocando. Cuidado para não vender sua paz por causa de emoções momentâneas. Cuidado para não vender sua identidade por causa da aprovação das pessoas.
Cuidado para não vender o chamado que Deus colocou sobre a sua vida por causa de um momento de fraqueza. Deus confiou algo precioso em suas mãos. Dê valor, guarda, proteja. Talvez seja sua fé, talvez seja sua família, talvez seja seu ministério, talvez seja a sua identidade como filha de Deus. Não troque o eterno pelo momentâneo. Não venda aquilo que Deus lhe entregou, porque aquilo que o Senhor colocou em suas mãos, não é comum, é herança espiritual. E mulheres que entendem o valor daquilo que Deus lhes confiou, não se vendem. Não se vendem por pratos de lentilhas. Elas guardam, elas protegem, elas honram aquilo que Deus lhes deu. Mulher, valorize. Valorize aquilo que Deus colocou em suas mãos. Não despreze sua herança espiritual. O que Deus te deu é precioso demais para ser trocado por algo passageiro. Hoje, não venda a sua promessa por um momento de desespero. Não troque o eterno por algo que só acalma por um instante. Talvez você esteja cansada. Talvez sinta que já não consegue esperar mais. Mas Deus não se esqueceu de você. O que Ele te prometeu continua de pé. Respire, volte a confiar e decida hoje não soltar o que Deus já colocou nas suas mãos. E se essa palavra, querida, falou ao seu coração, escreva nos comentários aqui. Vou esperar em Deus. E fique comigo, porque no próximo vídeo Deus quer continuar curando o seu coração passo a passo. E se você ainda não está inscrita no canal, inscreva-se, ative o sininho e vamos caminhar juntas no que Deus ainda está fazendo em você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E nos vemos amanhã, se assim o bom Pai eterno nos permitir. Tchau, nos vemos!